Pessoal, eu hoje vou mostrar para vocês dois tópicos. Primeiro, eu vou apresentar um caso clínico de uma jovem com transtorno de pânico e as repercussões que essa patologia psiquiátrica tem sobre a vida dela, não é? E em seguimento, eu vou falar para vocês o que é a ansiedade do ponto de vista normal e do ponto de vista patológico, certo? Então, começando a respeito do caso clínico, é uma jovem de 26 anos que, após sofrer um ataque de pânico, experimentou a vivência de proximidade com a morte. Tudo aconteceu subitamente quando ela passeava com a sua filha em um shopping center. Surgiram de forma abrupta e sem motivo angústia, aperto no peito, taquicardia, falta de ar, vertigens, formigamentos, sentimento de que iria perder o controle, de que iria enlouquecer e de que iria morrer. Ela o que faz? Ela se dirige imediatamente a um pronto-socorro e, ao chegar lá em torno de 15 minutos, já estava apresentando alguma melhora da crise, tendo em vista que essas crises do transtorno de pânico, ou doença do pânico, ou síndrome do pânico, elas são autolimitadas. Elas têm um início, meio e fim. Quer dizer, elas não são crises que permaneçam ad eterno, né? Por um tempo prolongado. Elas são geralmente de duração 10, 15, até 20 minutos. Depois elas cessam e depois elas podem vir a se repetir, como no caso dessa jovem. A partir daí, então, ela passa a depender dos familiares, pois teme sair sozinha, principalmente em ir a determinados lugares, como shopping, mercado, bancos, e sofrer um ataque de pânico e não poder ser socorrida. Essa condição, que ocorre em quase 60% das pessoas que têm transtorno de pânico, chama-se agorafobia, ou seja, o medo que a pessoa tem de ter uma crise ou passar mal em um lugar e não poder ser socorrida ou fugir. Bom, aí o que acontece? Passa a vida dela a ser assim norteada por intranquilidade e angústia, reinando sobre o seu eu e limitando a sua liberdade, o seu horizonte existencial. Aprisionamento, restrição e impedimento passam a ser estados afetivos que ela sente diariamente. Ora, o que passa então a fazer essa jovem? Ela passa a planejar a sua vida, as suas atividades, sempre para evitar que possa apresentar uma nova crise de pânico. Essa jovem necessitou de tratamento, engajou-se no tratamento e logrou a cura, eu digo, a superação dessas crises de pânico, desse transtorno de pânico. Né? Hoje em dia ela se mantém em tratamento, tomando psicofármacos e fazendo também a psicoterapia junto com o tratamento farmacológico. Então, esse era o caso clínico que eu tinha para apresentar para vocês, e essas duas condições, o transtorno de pânico e a agorafobia, que é um tipo de fobia, são transtornos de ansiedade. São, portanto, transtornos em que impera uma ansiedade patológica, certo? Nós vamos então agora falar a respeito da ansiedade normal e da ansiedade patológica. O que caracteriza a ansiedade normal? Ela é uma ansiedade adaptativa,
transitória que ocorre em determinadas situações. A pessoa pode apresentar um estado de apreensão, de expectância e até mesmo de intranquilidade, porém de forma leve e superável. Ela é motivada, geralmente, e é compreensível, ou seja, a pessoa sabe o que está deixando-a ansiosa. Um outro aspecto importante também é que a ansiedade normal, ela é superável e não necessita de tratamento especializado, razão porque, evidentemente, não traz sofrimento. Não é? Se trouxesse, se comprometesse a vida da pessoa, como no caso dessa jovem, do caso clínico que eu apresentei, em que a gente verifica que há um comprometimento da vida dela, das atividades do dia a dia, tanto em âmbito social quanto familiar, razão porque ela teve que se dirigir a um tratamento para também, digamos, eliminar o sofrimento que não era pouco, né? Então, nós temos como exemplo de situações em que a ansiedade é uma ansiedade normal, por exemplo, fazer uma prova, quer dizer, de vestibular, é uma situação que antes do indivíduo entrar para o exame, ele experimenta um nível de ansiedade, o qual tende a se aplacar, quer dizer, se dirimir, quando ela começa a fazer a prova, desenvolver as questões. O aguardo do resultado do exame, da prova que a pessoa, digamos, realizou, também é uma condição geradora de ansiedade, que se passa a partir do momento que ela sabe o resultado do exame que ela realizou. Quando a pessoa, por exemplo, um outro caso, recebe uma carta em resposta a um emprego que ela está procurando, isso vai gerar uma ansiedade nela, e quando ela é chamada para a entrevista, essa ansiedade vai ser maior ainda. Mas ao fazer a entrevista, durante a entrevista, essa ansiedade tende a diminuir. Depois, evidentemente, vem a preocupação, digamos, com o resultado da entrevista, se foi aceito ou não. Uma outra situação também, que é muito comum, é falar em público pela primeira vez. É normal que quando a pessoa... Deixa eu beber um pouco d'água. Que quando a pessoa vai falar em público pela primeira vez, ela experimente um nível de ansiedade que vai passando à medida que ela vai se familiarizando com aquela situação. Ou seja, que aquela situação deixa de ser algo preocupante, digamos, para ela desempenhar, certo? Depois, nós temos a ansiedade patológica. A ansiedade patológica, ela já é uma ansiedade desadaptativa que compromete as atividades sociais e até mesmo laborativas e familiares da pessoa. Ela traz sofrimento e é uma ansiedade que necessita de tratamento. Exemplo, nos reportamos novamente para o caso que nós apresentamos para vocês, da jovem com transtorno de pânico e agorafobia comórbida, 2 transtornos de ansiedade. Outra coisa também que a gente precisa assinalar com relação à ansiedade patológica é que ela apresenta sintomas psíquicos exuberantes, excessivos, de apreensão, de inquietação, de intranquilidade. Quer dizer, não é uma coisa leve, é uma coisa altamente assim, é muito forte, quer dizer, é um sintoma que pega muito a pessoa em termos de intensidade, não é? E também a ocorrência de sintomas físicos, vejam aquela jovem com transtorno de pânico. Ela tem, digamos, taquicardia, falta de ar, aperto no peito, vertigem,
tem, digamos assim, sudorese, que eu não referi ali. Quer dizer, são sintomas físicos, abalos musculares, contraturas, são sintomas físicos que ocorrem nos quadros de ansiedade. Náuseas, vômitos, diarreia, também ocorrem nos quadros de ansiedade. São situações de ansiedade patológica, ou transtorno de pânico, né? Que a pessoa tem as crises de angústias súbitas, imprevisíveis e autolimitadas, as fobias, por exemplo, a fobia social, chamado transtorno de ansiedade social, em que a pessoa, quando vai falar em público, ela entra num estado de ansiedade tal que pode chegar às raias do pânico. O que faz a pessoa, então, nessa situação? O que é fóbico social? Evita a situação para não se expor e ter um ataque de pânico. Todo fóbico, o mecanismo dele de defesa é evitar a situação que nós chamamos de fobígena, ou seja, a situação que gera, que desencadeia o ataque de pânico, certo? Então, veja bem, nós temos também a ansiedade importante, patológica, em quadros depressivos e outras formas de patologia, em dependências químicas e por aí vai. Portanto, essa é a diferença entre a ansiedade normal e patológica, que eu espero que tenha sido de serventia para vocês. Lembrando que a ansiedade patológica é uma ansiedade que necessita de tratamento na condição que a pessoa apresenta essa ansiedade. Por exemplo, transtorno de pânico, por exemplo, fobia social e assim por diante. Ok? Eu espero que esses temas aqui apresentados possam ter sido de serventia para vocês. Valeu, pessoal. Aquele abraço.